Boa noite a todos. Vocês notaram que o final da frase diz que o homem deixa a terra quando se cura. Todos nós temos dificuldades em todas as áreas de nossa existência. E essas dificuldades têm uma só origem, que é justamente a ausência de compreensão do nosso destino como seres divinos. E como nós ainda não entendemos quem nós somos, por que existimos, nós acabamos adiando a nossa cura, nos ocupando apenas das questões materiais. Basta fazer uma conta em nossa vida. Quanto tempo eu ocupo para ganhar dinheiro e com qual finalidade? Quanto tempo eu ocupo para cuidar de mim como ser espiritual? Quanto tempo eu ocupo para cuidar da minha família? Quanto tempo eu ocupo para meditar? Quanto tempo eu ocupo para servir? Quanto tempo eu ocupo para compreender que a sociedade somos todos nós e que eu sou responsável pela sociedade e a sociedade responsável por mim? Enquanto nós não mudarmos a nossa conduta, nada em nossa vida vai de fato se transformar de uma forma profunda e significativa. A Terra tem, por enquanto, o estágio de ser um planeta para espíritos ainda rebeldes. Rebeldes, egoístas e distraídos. Distraídos no sentido de não perceberem o que é essencial para a nossa vida. Nós ainda somos espíritos profundamente machucados pelo nosso próprio egoísmo. Ou seja, nós atingimos os outros, machucamos os outros e naturalmente isso volta para nós. E aí acabamos, em vez de aprender, de nos autoeducar, nós passamos a agredir cada vez mais. Agredimos a nós mesmos e aos outros. As agressões às vezes são do nível mental, às vezes espiritual e muitas vezes do nível físico. Mas nós incessantemente repetimos o mesmo processo. Por isso que as dores na terra ainda se estendem, por isso e outras razões, mas a causa é uma só, é essa ausência de sentido que nós temos. E aí nós podemos nos questionar, mas por que nós somos rotulados ou colocados na posição de seres rebeldes? Observamos a nossa própria existência, elegemos as pessoas para conviver conosco e como nós nos relacionamos com elas. Temos filhos, mas qual é o exemplo que nós vamos deixar aos nossos filhos? Qual é a mensagem que eu vou deixar para os meus filhos? Quando eu partir, como meus filhos vão me ver? Vão sentir saudade de uma pessoa honrada? Ou até vão sentir vergonha e um certo alívio por eu ter partido? Como tanta gente vê acontecendo. São estas questões que a gente precisa começar a questionar, a refletir hoje. Se eu quero que a minha vida seja diferente, se eu quero que a terra seja diferente e principalmente que meus filhos possam ter outras oportunidades que eu não tive, de viver numa sociedade sadia, numa sociedade onde que um cuida do outro, numa sociedade onde que há irmãos, há uma irmandade, onde que ninguém precisa se preocupar se vai ter uma coisa para comer, porque sociedade, um cuida do outro. Hoje, a característica da terra é realmente de um presídio, de um hospital de almas adoecidas. Mas esta realidade da terra vai mudar. Se eu não mudar, a realidade da terra vai mudar. E caso eu não mude, eu vou indo para um lugar aonde eu vou estar no meio de pessoas, seres que ainda não perceberam a si mesmo como seres divinos e não se movimentaram nesse sentido. Ou seja, eu vou para um outro planeta, não mais de provas e expiações, mas para o mundo primitivo. Eu começo os degraus desde o início, começo as escolas mais simples desde o início. Se vocês acham que é difícil viver na Terra, imagine se a gente for exilado para um planeta primitivo, onde não existem ainda as coisas básicas, onde não tem um ar-condicionado, não tem luz, onde nós precisamos lutar contra feras para sobreviver, como era na nossa terra primitiva.
Se nós achamos isso aqui desconfortável, o que dirá então voltar a um planeta primitivo? Estas questões, das outras vezes, quando nós fomos convidados nos outros planetas a fazer as meditações que hoje nos são sugeridas, nós simplesmente ignoramos. E cá estamos, aqui estamos todos nós. Notem que as coisas mudam pelas leis supremas. Se eu não mudar, certamente nessas muitas moradas que existem no universo infinito, vai ter uma morada adequada para mim. Ou vai ter uma morada adequada para mim, se eu aprender a amar e viver como ser espiritual, vai ter uma morada para mim. Mas se eu continuar insistindo nos mesmos erros, sendo leviano com os meus sentimentos, com o sentimento das outras pessoas, continuar vivendo um ciclo sem perceber aonde que eu estou indo, vai ter uma morada para mim também, que vai ser um planeta primitivo. Sem morada ninguém fica. E aí nós não entendemos que o amor divino justamente nos dá a possibilidade de quê? De curar a nós mesmos. Estamos doentes. Alguém tem dúvida que nós estamos doentes? Se vocês estiverem em dúvida, amanhã vai sair na rua, começa a olhar os muros. Começa a olhar se tem jardins ou se tem cercas elétricas. Câmeras espalhadas por todos os lugares. Isso não quer dizer que vivemos num lugar selvagem, onde a gente precisa se confinar dentro de casa para tentar ter segurança. Mas o problema é que a gente até consegue evitar algumas coisas, mas eu consigo evitar a mim mesmo, eu consigo evitar a minha tristeza, o meu vazio existencial, eu consigo evitar meus conflitos, os meus desgostos emocionais e espirituais, eu evito isso. Tem alguma cerca, algum muro que consegue me fazer ficar longe disso? De forma nenhuma. Então é uma questão evidente, sim, nós somos seres doentes mesmo. Mas a cura depende de cada um de nós. A partir do momento que eu decido na minha vida que eu vou tomar uma outra rota, que não é possível que eu não deixe nenhuma lembrança positiva para as pessoas que vão ficar aqui, que eu não deixe nada de bom para aqueles que vão ficar, porque nós precisamos questionar isso hoje. Porque hoje eu tenho oportunidade de mudar o meu cenário. Amanhã eu já não sei se vou ter esse tempo, essa oportunidade de novo. Mas hoje eu ainda tenho. E não existe dor maior do que desembarcar no plano espiritual e ver que a gente se frustrou de novo. Acabou se decepcionando. Só que, além de machucar a nós mesmos, ficam os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos familiares. E as lembranças deles vão ecoar na nossa consciência. Às vezes vai ser uma lembrança boa, de saudade. E às vezes vai ser uma lembrança de graças a Deus que se foi. Porque não fez nada de bom para mim na minha vida. Eu preciso pensar nisso hoje. Porque se eu estiver no plano espiritual e tendo que reavaliar isso, eu vou ter que ter uma nova oportunidade de reencarnar. E aí está o detalhe mais importante. Quem disse que eu vou ter uma outra oportunidade aqui na Terra? Quem disse? Ponto que o ser humano não sofreria mais. E teria energia natural, veículos com energia natural, com magnetismo e tudo mais. E todas as mazelas da humanidade desapareceriam se nós pensássemos uns nos outros. É justamente aquilo que nós achamos que é uma vantagem, que é bom, que nos leva ao sofrimento. É justamente o ato de ser egoísta. O ato de não pensar que o meu jeito de ser interfere na vida dos outros e na minha, interfere na sociedade. Tudo que faz mal a mim, de certa forma faz mal à sociedade. Tudo que faz mal à sociedade, de certa forma também me atinge. Porque nós vivemos em uma rede, conectados energeticamente, mas nós precisamos uns dos outros. Eu não preciso da pessoa que planta para que eu tenha o que comer. Eu não preciso da pessoa que faz a roupa para que eu tenha o que vestir. De onde vem essa arrogância toda, esse egoísmo todo de achar que nós podemos viver sozinhos? Porque na nossa mente a gente vive como se vivesse sozinho.
Porque nós não levamos em consideração se eu estou machucando a outra pessoa, se eu estou fazendo mal a outra pessoa. Então é como se eu vivesse sozinho. Mas é possível viver sozinho? É simplesmente esse ato de ter uma vida ilusória e sempre manifestar as mesmas ilusões que mantêm a Terra nesse padrão que ela se encontra. Quando nós rompermos essa ilusão e compreendermos que nós precisamos manifestar as virtudes divinas, levar em consideração o Evangelho e, acima de tudo, manifestar ele diariamente, a minha realidade vai mudar. E, consequentemente, se a coletividade abraçar essa ideia, essa energia, a realidade da Terra também se transforma. Que Jesus nos abençoe imensamente.